A reforma tributária foi aprovada no Senado Federal e a base do governo Lula comemorou a façanha como ninguém. Muitos estão comemorando. Mas essa reforma é realmente esse paraíso tributário para os brasileiros, como foi vendido pelos agentes do governo Lula? Bom, para os senadores da República e a oposição ao governo Lula, não é bem assim. Para o senador Eduardo Girão, é uma bomba relógio que vai explodir na mão do contribuinte. Um legado macabro desse governo para as gerações seguintes. Já o senador Magno Malta diz que a reforma tributária tem caráter ideológico, um projeto de poder que está alinhado aos princípios da esquerda. Veja. Eles estão incomodados que o brasileiro, depois do governo do presidente Lula, voltou a comer picanha. Ficam incomodados com isso. É lógico que tem diferenças, que tem divergências e tem limitações à reforma. Afinal, pode não ser a reforma perfeita, ela mesma admite, quando diz que cada exceção pode ser modificada. Já concluindo, senador Everton. Para concluir, senador Randolph e senador Eduardo Girão, por gentileza, se dirigir à tribuna. Pode até não ser a reforma perfeita, ela mesma admite, o relator incluiu, a cada 5 anos, cada uma das exceções pode ser revistas. Não é a reforma perfeita, mas é luz, mesmo que seja de lamparina, na noite do desespero tributário, na condição em que nós estávamos de ser o 7º sistema tributário do Brasil. Hoje esse Senado fará história, modificará o sistema tributário brasileiro, fará a reforma mais importante que o Brasil esperava desde 1988 da Constituição. Não é uma reforma de 35, de 40 anos, é uma reforma de pelo menos 60 anos que o Brasil esperava. Hoje faremos história. Primeiro quero dizer que quando a gente começa a misturar ideologia, briga política, ideológica, numa reforma tributária, isso mais atrapalha do que ajuda. Discurso precisa ser técnico, entregando a verdade para a população brasileira é a que vai mais sofrer, senador Jorge Seife, com o resultado dessa reforma. Vai explodir na mão do consumidor, senador Cleitinho, e aumento de imposto, está claro como o sol. Claro como o sol. Uma reforma como essa, senador Iovisto, ela não é para a nossa geração. Ela vai para os nossos filhos, para os nossos netos, e é um legado macabro, que nós vamos ou não colocar a nossa digital, senador Jaime Campos. Te falo isso como um empreendedor, como uma pessoa que desde os 7 anos estou envolvido no comércio, setor que mais emprega, setor que o senhor defende como poucos do agro, a gente sabe, e temos que agradecer a Deus por ele, economia pujante, está segurando o país. Mas o que mais emprega no Brasil hoje é o serviço. Vai ser altamente penalizado, senador Rodrigo Cunha, o setor de serviço. Aí o governo vem, não, mas aí vai ser creditado, tem a compensação. Vai sair no consumidor. Quem vai pagar a conta é o consumidor, tá claro. A transferência é direta com relação a isso. Os estados, nós estamos aqui também para defender, Casa da Federação, os estados, óbvio, que esse estica e puxa que houve, um colchão de privilégios desse retalho que foi feito, numa ideia muito boa inicialmente, mas que foi desfigurada completamente para atender interesses. A gente tem que olhar para o povo. A gente tem que ter um olhar lá na ponta, para quem vai pagar, na verdade, essa conta. Uma conta que, por exemplo, poucos sabem, mas vai ter um regime diferenciado. Artigo 156, parágrafo 6º, olha o que está nessa reforma. Pagando 60% do IVA, que vai ser o IVA mais caro do mundo. Não pode dourar a pílula nessa hora.
Esse título de campeão eu não quero para o meu país, eu não quero para os meus filhos, para os meus netos. Maior IVA do mundo, não, Brasil não. Não podemos deixar esse legado macabro, repito, para as futuras gerações. A gente vai embora, a gente está aqui, ninguém sabe a hora de partir. Mas esse país fantástico merece coisa melhor, merece uma reforma que simplifique e que não tumultue como está tumultuando com a contratação de novos exércitos, como colocou um contador de 40 anos de serviço, que é o senador Isalci. Quem é que conhece esse assunto como senador Isalci? E ele colocou da contador, mostrando que vai ter que dobrar a quantidade de contadores ou dobrar exatamente os honorários deles, porque nós vamos passar 10 anos de transição numa reforma altamente complicada como essa, com 10 impostos. Essa é a proposta de reforma tributária que é feita, mais uma iniciativa para sustentar a máquina do Estado, aonde mamam aqueles que estão atendidos e votam sim a essa proposta, serão lembrados da história. O que acontece nessa reforma? Se foi preciso mais de 260 emendas, é que nem todos os setores foram atendidos e nem poderiam, essa é a resposta, porque já estamos em quase 39% de IVA. O que mostra isso é mais grave, é que a gente está desperdiçando a chance de consertar a estrutura da reforma, porque uma reforma bem estruturada não precisaria de mais 260 emendas acatadas, porque a base da reforma estaria dialogando com os conceitos que, ao contrário, vão nos levar a endividamento, vão fadar as famílias brasileiras ao endividamento, à miséria. Quem votar sim, está votando na proposta da reforma do imposto do Lula, que fique bem claro. Hoje eles estão rindo e batendo foto. Eu vi Davi tirando uma foto ali com o Randolfo, sorridente, abraçado e tal. Sim, rapaz, eu sei, ué. Você estava sorridente ou não? Tá, então, não estou falando nada demais, você estava sorridente. Eu só espero, senhores, na hora que foi aprovado, a festa foi coletiva. Você é risonho de natureza, não estou lhe criticando, não. Você ficou meio... Estava risonho e tal, estavam todos risonhos, a liderança de governo. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Hoje é um dia de luto, porque hoje é o dia do fechamento ideológico de tudo que eles planejaram. Isso não é reforma tributária. Não é reforma tributária. Reforma tributária de verdade, eu não acredito que ninguém jamais faria. Só tem uma possibilidade. Anuncia-se a inauguração de um novo país no domingo. Faça a reforma tributária no sábado, porque segunda não consegue fazer mais. O que nós estamos vendo é um compêndio ideológico. Esse IVA, essa invenção, o governo tem maioria e atropela, não faz a discussão. A boa vontade da tal trava é só um termo. Trava ou tramela, do jeito que quiser, porque antigamente nas casas da gente no interior tinha tramela por dentro, ou uma trava que você colocava assim, tinha 2 ganchos na parede, você colocava a trava ali. Não, esse governo tira a hora que ele quiser. E está com muita claridade do texto. Agora, disse o nosso senador Marinho, nosso líder. Quem soube se articular, as grandes corporações, eles foram inseridos, senador Jaime Bagatoli. E quero dizer aos senhores que vão para o processo eleitoral, depois os senhores vão me dizer, estou falando para o Brasil, vão me dizer como os senhores vão responder por serem cobrados das ruas.
Os senhores que têm os seus prefeitos e aqueles que são candidatos a prefeito, eu quero que vocês vão dizer na rua, no processo eleitoral, com um país quebrado. O Brasil já está quebrado. Todos nós sabemos disso. Um rombo, absoluto. E ninguém vai desmentir a verdade nesse país. Um país gastador, gasta o que não tem. Eu vi uma fala do Lira, achei até corajosa, senador Renan. Ele disse que se esse governo continuar gastando desenfreadamente, pode estar cometendo um crime de responsabilidade. Achei corajosa a frase. Porque você gasta desenfreadamente e põe uma linguagem num texto onde você sabe qual é o contexto e a hora que você vai usar, pode, no momento em que essa base perceber que o seu município está fechando o armazém, fechando a venda, e que o prefeito não tem mais nem pires para andar com ele na mão, o prefeito vai bater no seu gabinete e vai dizer: o senhor votou nessa reforma, me arrebentou, como é que você vai fazer para voltar para cá? É a pergunta que eu vou fazer. Vocês que são candidatos a prefeito, você vai falar o que amanhã? Vai dar entrevista dizendo que fez o certo? Não fez o certo? É só ver a prova do Enem. Pela prova do Enem, pelo amor de Deus, não precisa nem acontecer mais nada. Só a prova do Enem nós saberíamos o laço ideológico que foi armado e hoje teve fechamento. Mas infelizmente, senador Rogério Marinho, senador Bagatoli, a gente tem um grupo de pessoas que adoram solidariedade. Vocês não votaram pelo Brasil, vocês votaram contra o povo. Eu vou usar a palavra que eu queria mesmo. Tem parlamentares e partidos que adoram solidariedade, mas na hora do vamos ver, corre e depois quer botar uma emendinha no meio. E Eduardo Braga fez certinho, é doutor, é escolado, obrigado pelos elogios, gostei muito, mas infelizmente eu não posso atender Vossa Excelência, como ele também deixou de atender emendas minhas e de outras pessoas. E eu já falei aqui sobre o esforço dele, a energia gasta, atendeu todo mundo, ouviu os colegas, ouviu quem o procurou, Eu gostaria que nesse segundo turno houvesse uma reflexão. E o parlamento é o lugar de se falar. Cada pessoa que deu um voto em mim no Estado do Espírito Santo me mandou para cá para que eu fosse exatamente isso que eu sou. E eu vou falar. Nós já vivemos um estado de penúria. O agronegócio que carrega esse país nas costas, e aqui tem gente do agro, Bagatoli, Jaime, Tereza, que carrega o Brasil nas costas. Esse animal vai se sentir cansado. Ele vai diminuir o passo. Porque além de não termos daqui para frente qualquer tipo de segurança, e o investidor que tem juízo não vem para cá, esse país desse agro forte exportador e que alimenta o mundo, vai dobrar as pernas. Isso tem tudo a ver com o marco temporal, isso tem tudo a ver com as invasões do MST, é tudo interligado. Onde foi que a história me colocou? Na oposição. O que é que a história me deu para falar? O que eu estou falando. E o que eu estou falando, ninguém, absolutamente ninguém. É a minha reflexão. E eu peço aos senhores que reflitam. Aqueles que estavam indecisos e recebeu um soprozinho no ouvido, volte ao primeiro amor, à sua decisão que já havia sido tomada, e nesse segundo turno,
que a gente, de fato, vote com o Brasil, senhor presidente. Todos nós estamos aqui passageiramente. Isso aqui é o privilégio que o povo nos dá de servi-lo. Não somos eternos. Isso não é um projeto de governo. Isso é projeto de poder. Isso é projeto de poder, de eternização no poder. E os privilegiados já tiveram a declaração pública do próprio presidente da República, estão de volta. Eles estão de volta. A Odebrecht está de volta, a JBS está de volta a Queiroz Galvão, a OAS, os privilegiados estão de volta, com o suor do povo brasileiro, com o suor dos peões. Se eu não assumisse essa tribuna para dizer aquilo que eu sinto, em nome da população que me colocou nesse lugar, sou de um estado produtor de café, produtor de mamão, um estado rico em granito, mármore, um estado que ajuda a alimentar o mundo. Ah, mas seu estado não vai ser pouco prejudicado. O seu estado não será prejudicado. Na verdade, não é a reforma. Isso não é projeto de governo, é projeto unicamente de poder. Então, hoje o Brasil, ao aprovar, e como eles vibraram à base do governo, o governo está vibrando, hoje fecha-se o cerco ideológico. Me digam daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vão se arrepender de ter nascido. O principal ponto da reforma tributária é a unificação de 5 tributos que incidem sobre produtos: PIS, CONFINS, IPIs federais, ICMS estadual e ISS municipal, para um só, chamado Imposto sobre Valor Agregado, IVA, subdividido em federal e estadual municipal.